mais um Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre as principais notícias dos últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Bem, qual é que são as notícias da semana? Bueno, la primera de ellas, inevitablemente, la situación de Portugal y todo lo que ha generado esta moción de confianza del gobierno rechazada. En segundo lugar, Portugal aprueba este gobierno in extremis el Plan Nacional Ferroviario. Y por último, Guardiola y Page dejan claro que el AVE Madrid-Lisboa tiene que ser una prioridad para el 2030, el 2030. Bem, continuamos com a política. Se no último programa falámos numa possível moção de confiança, portanto já foi votada, o governo português caiu e está uma confusão, ou, como vocês dizem, um lío armado aqui em Portugal. Como é que vocês estão a ver esta situação de instabilidade política? Bueno, por un lado nos resulta familiar porque acuérdate de los famosos 7 votos que necesitaba Pedro Sánchez, que había quedado segundo en las elecciones, pero que tenía mayoría parlamentaria, pero claro, sumando partidos pequeñitos. En Portugal no se trata tanto de partidos pequeñitos, sino que las porciones, sobre todo los del lado de la derecha, son más grandes y es más polémico, ¿no? El juntar esas mayorías, pero igualmente va a llegar un periodo de ingobernabilidad o de provisionalidad donde se alargan esos periodos, ¿no? de negociaciones y donde, claro, pues para lo que a nosotros nos interesa, ¿no? de que haya un gobierno que pueda hacer política exterior, que venga aquí que viaje a sus países vecinos, que desarrolle su geopolítica, pues la verdad que esto es bastante nefasto, ¿no? Bueno, como todos nuestros lectores ya saben, la moción de confianza que presentó el propio gobierno pues fue rechazada y entonces se va a elecciones. A estas horas, cuando hacemos este programa, no lo sabemos, pero vamos, en un 90% de posibilidades serán el 11 de mayo y si no será justo el domingo siguiente, el día 18 de mayo. Pero lo más probable, la mayoría de partidos que ya se han reunido con el presidente de la República, pues tienen interés en hacerlo cuanto antes para cortar plazos e intentar que esa transitoriedad sea la más corta posible, ¿no? Bueno, los partidos que apoyaron al gobierno pues fueron PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Este partido último parece que es el que puede crecer más. Lo que pasa que probablemente no crezca suficiente como para pues llegar cerca a los niveles de Chega o de el PSD, ¿no? Y bueno, pues hay se están lanzando muchos planteamientos porque hay mucha inestabilidad. Es verdad que a veces lo más probable es que los resultados se parezcan mucho a los anteriores, pero como se tratan de cuestiones de corrupción y cuestiones de cansancio y de desmovilización, puede haber cambios y entonces pues se piensa en qué posibilidades hay. Una posibilidad muy probable es que el PS gane las elecciones en términos de el primer partido o el más votado, concretamente, pero eso no quiere decir que tenga la mayoría absoluta. Lo más probable es que quede muy lejos, ¿no? Los bloques izquierda y derecha, que en este caso el de derecha está como más dividido porque hay vetos comunes entre Xega y PSD, pero en el caso de la izquierda ni siquiera tiene posibilidad de plantear una suma de votos suficiente para llegar al gobierno. Vamos a ver, en tal caso peligran los liderazgos. ¿Por qué? Porque incluso Montenegro ha dicho que si él no queda el primer partido, no va a formar gobierno y no va a formar gobierno tampoco con Sega. Y en el caso del PS, pues probablemente habría líderes que pedirían la cabeza de Paulo Nuno por no haber ganado las elecciones por segunda vez cuando venían de una mayoría absoluta, aunque después ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Entonces, cabe la duda de si puede haber un movimiento interno en el PSD
una vez que dimitiese Montenegro, estamos hablando de muchas premisas que se tienen que dar, pero puede ocurrir que hubiera un golpe interno en el sentido un poco más de la filosofía de Pasos Coelho y se permitiera un entendimiento con Chega de algún tipo. Vamos a ver si esto es posible en el futuro o no, pero desde luego que evidentemente en este tipo de casos, si lo comparo al caso español, muchas veces si no hay renovación de líderes, las aritméticas a veces no cambian. Entonces, pues vamos a ver y también vamos a ver porque a veces hay cambios y los cambios, como siempre, a veces son para peor y no para mejor, pero bueno, esperemos que siempre sean para mejor. Y te quería preguntar un poco, hecho este escenario, cómo lo ves tú y cómo se vive desde Lisboa. Bem, os câmbios que fizemos há coisa de um ano, se calhar foram, mas é para pior. Mas pronto. Olhando agora para 2025, bem, acho que ninguém estava muito bem à espera de que de repente ia estourar esta bomba mediática sobre as nossas cabeças. Mas pronto, como disseste, hoje deverá haver um anúncio formal de que o governo cai. Isso terá de ser feito pelo Presidente da República. Ou seja, se o anúncio for feito hoje, em 2 dias o Parlamento é dissolvido e nestes 2 meses até eleições, Hoy, cuando estamos quando grabando estamos a gravar, esto, cuando lo exatamente. vean los lectores ya sabrán una Exatamente. Hoje fecha. é quinta-feira, ou seja, até ao fim desta semana, mais tardar no início da próxima, o Parlamento português está dissolvido e depois, em 2 meses, vamos viver num governo, será sempre Montenegro, uma espécie de governo de, vamos, não é bem, mas vamos dizer transição ou provisório, só para agarrar as rédeas até às eleições. Bem, eu pessoalmente acredito que quem ganhar, seja um lado ou seja o outro, irá ganhar com uma vantagem muito, muito, muito curta. E como o que as sondagens apontam, será sempre um crescimento, não dos partidos de direita que a gente viu nas últimas eleições, mas um novo partido, Iniciativa Liberal. Logo, o que estas sondagens têm demonstrado é que as pessoas estão um pouco fartas da forma como se tem feito política, especialmente os casos de corrupção, e estão à procura de algo novo. Ou seja, quem perder irá, sim, muito provavelmente quem perder será seja um lado, seja o outro, e a esquerda, tirando o PS, se não fizer nada, não digo o risco de morrer, mas corre o risco de ficar estagnado em 2, 3, 10 deputados, não ter a força que devíamos ter na altura da geringonça aqui em Portugal. Mas, bem, novas eleições, está previsto que para estas eleições se tenha que gastar cerca de 25 milhões de euros para fazer eleições em tão curto espaço de tempo. Logo, mais um gasto que ninguém estava à espera, mas bem-vindo à política em Portugal. Y de Chega, que podría haber sido el momento, ¿no? El momentum de Chega, sin embargo, los casos de corrupción que ha habido recientemente, de diverso tipo de corrupción, ¿no? Y creo que Trump le puede restar votos, ¿no? Que por un lado Trump sí que el que tener una referencia en un país potente siempre ha sido como una forma de hacer como más como un partido, convertirse como en una imagen de un partido de poder, que tiene padrinos poderosos en el mundo, ¿no? Y esto siempre ha parecido, les ha dado fuerza, ¿no? En un lado y en el otro, es decir, depende, puede ser de varias ideologías. Pero en este caso, como está habiendo esta guerra comercial con la Unión Europea y la opinión pública de la Unión Europea sigue resistiéndose bastante a esas ideas de Trump, incluso la propia extrema derecha europea a veces no quiere darle mucho espacio a Trump porque sabe que le crea dificultades. Parece como que sí que ha llegado a un suelo
electoral muy alto, pero al mismo tiempo también tiene un techo electoral Chega, ¿no? No parece que vaya a crecer mucho. Completamente porque o Chega, comparado com outros partidos de extrema-direita em Portugal, na Europa ou no mundo, em que vemos uma figura maior, mas depois vemos quase uma espécie de censura, uma segunda figura, ou seja, aí em Espanha temos de um lado Abascal, mas depois temos Ortega Smith. Aqui é um partido, a gente diz one man show, ou seja, temos André Ventura, sabemos que ele é o que ele pensa, conhecemos a cara dele. Vemos agora alguns deputados, mas o que conhecemos deles muitas vezes são os escândalos. São corrupção, são com desempregados, são casos de são casos que não têm demonstrado muito o que o partido pretende. Logo, cresceram muito, mas o teto, se calhar, já também chegou para eles. Mas não é só de ser de extrema-direita, porque tivemos no Bloco de Esquerda, ou seja, podemos dizer que temos de extrema-esquerda, que cresceu muito na altura da geringonça, principalmente é que foi para apoiar o governo, e depois dali tem descido o número de deputados. Todos os anos vai descendo o número de deputados. Alcançou dessa vez, acho que foi 19 ou 20, entretanto tem descido, ou seja, há partidos que chegam àquele teto e batem, não que terminem, mas que vão perdendo um pouco o gás que tinham. E, não sei, ainda tivemos eleições e logo aí é que se verá o que vai acontecer ou não, mas pode ser que o Chega tenha chegado a um teto que a Iniciativa Liberal ainda, também como é um pouco mais recente, ainda vai ganhando um ímpeto. O mesmo ímpeto que o Chega teve agora, a Iniciativa Liberal parece estar a querer ganhar esse engajamento com um público mais jovem, engajamento que teve o Bloco de Esquerda, que teve também um pouco o Chega, e que agora a Iniciativa Liberal tem tido também muito devido às redes sociais, aos outdoors, e começa a ser um partido mais falado e que pode, digo eu, entrar num arco governamental no futuro, caso a direita ganhe, ou necessite, neste caso. Pues sí, estaremos muy atentos a esas posibles alianzas y si en el futuro es posible también un entendimiento entre el PS y el PSD, ¿no? Que probablemente para que sea eso posible se tienen que llevar por delante a los propios líderes, ¿no? Muito difícil. Acho que, segundo as histórias, só houve uma coisa que chamava-se de Bloco central, ¿no? Algo así. tipo a centro-esquerda-direita, tinha um nome próprio e tudo. Tipo, nessas alturas mais complicadas para o país, de crise, na altura em que Portugal saiu da ditadura, aqueles primeiros 10 anos, houve um bocado uma união entre os dois. Durante a pandemia agora da Covid-19, tivemos, como toda a gente sabe, António Costa no governo, mas como se vê no Parlamento, o PSD de Rui Rio dava-lhe o apoio, fazia essa união, mesmo tendo sido a votos, mas dava-lhe um apoio necessário. Mas habitualmente esquerda e direita, ou seja, PS e PSD, raramente se unem. Sí, y Montenegro, la verdad que para que su caso quede cerrado, lo tiene complicado, pues tendría que haber como un antes y un después, ¿no? Que cerrara todas las empresas, no sé si que vendiera las casas, no sé qué tendría que hacer, o tendría que hacer un pacto con la oposición para que, porque claro, si él pide que no haya inestabilidad, unas elecciones de por medio, si él continúa siendo primer ministro, seguirán intentándole desgastar con este asunto. Entonces la pesadilla y la inestabilidad va a continuar en cualquier caso, ¿no? Y la corrupción, que la corrupción, por un lado, siempre es bueno que haya una denuncia, ¿no? Y una vigilancia permanente, porque la tentación siempre está ahí, pero también es verdad que cuando un país sustituye los debates normales del país por solo corrupción,
también es la pescadilla que se muerde la cola. Al final se va deteriorando el ambiente del país porque no se puede debatir de política, de medidas concretas para los ciudadanos, ni de la política exterior del país, ni nada por el estilo. Entonces, el futuro es complicado si no hay una renovación, ¿no? Completamente. E a pessoa, não digo que Montenegro tenha feito alguma coisa, mas fica sempre com aquele fantasma a parar por cima dele. Porque empresas de Montenegro tinham tipo, um contrato com a Solver, que é uma empresa de casinos. Montenegro, já como candidato a primeiro-ministro pelo PSD, fez comícios em propriedade a Solver, pagando a Solver por usar aquela propriedade. Agora, isto deixa sempre aquela questão no ar à população. A Solver pagou a ele, através do PSD, pagou de volta a Solver. Parece quase aquela história de uma mão lava a outra. Y as duas lavaron a cara. Muy bien, pues estaremos muy atentos de todo lo que ocurre y bueno, tiene que ver con este asunto, sigo con mis noticias. In extremis, el gobierno portugués aprobó el Plan Nacional Ferroviario que incluye una serie de estudios sobre la alta velocidad con España. Curioso que entran estudios con, bueno, la zona norte y también el Algarve, que podría ser como una novedad. De Madrid-Lisboa no se ha comentado mucho, pero bueno, estará dentro del proyecto porque esto ha sido una rueda de prensa que dio que lo anunció el propio portavoz del Ejecutivo, Antonio Leitão Amaro. Y bueno, pues nos quedamos un poco en la expectativa porque era una de las novedades del propio primer ministro, ¿no? De aquello de la primera prioridad y la segunda prioridad, ¿no? La del norte y Extremadura. Entonces, pues bueno, por lo menos han hecho algo así para que no haya retardo, pero tampoco están tampoco las cosas claras, ¿no? Y de nuevo estamos en un escenario donde el 2030 aparece como un objetivo complicado, ¿no? Y es precisamente este objetivo el que han reivindicado Guardiola, la presidenta de Extremadura, y Page, el presidente de la Comunidad de La Mancha. Se han unido para presionar ya de una vez al gobierno de España e indirectamente al gobierno de Portugal para que esto sea una realidad, es decir, que si hay voluntad política se puede hacer y llegar a esa fecha simbólica del 2030 del Mundial para que hayan esos desplazamientos de las hinchadas de los diferentes selecciones y desde los diferentes países para que haya un Mundial con broche de oro. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, começamos com a Raia, que tem depósitos de terras raras, passando para a RTP, que demorou mais um ano de existência e escolheu os representantes de Portugal para a Eurovisão, e terminamos com a Mercadona, que terminou mais um ano com ganhos. En efecto, pues la Raya es un gran depósito de tierras raras, lo cual que tiene una doble visión, ¿no? Una visión estratégica, ¿no? De acordarnos de aquel lugar que en el pasado el wolframio tuvo un protagonismo espectacular. Y por otro lado, el tema ecológico, de que también es visto esto como algo tóxico, porque se tienen que mover grandes cantidades de tierra y con toda serie de perjuicios para la población, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Y qué es lo que se sabe? Exato, então a Raia, mais especificamente a zona do Alentejo e da Extremadura, tem estes depósitos de terras raras, depósitos esses são considerados possíveis de começarem a ser extraídos, e em alguns lados até já estão a ser extraídos. Estamos a falar de terras que são encontradas especialmente junto de minas como é o caso de mina de carvão ou de wolframio, etc. Bem, estas terras raras são usadas para fazerem compostos tecnológicos, como, sei lá, carros elétricos, o que também podemos juntar as baterias dos carros. Como podemos também juntar à notícia que a Volkswagen vai fazer o seu novo carro elétrico, pretende, vamos dizer, combater de alguma forma a Tesla de Elon Musk,
aqui numa fábrica que tem na zona de Palmela, na Alta Europa. Bem, mas para além de poder serem usadas para fazer baterias de carros elétricos ou turbinas eólicas, estas terras raras contêm também minerais e por isso são bastante procuradas e existem em várias zonas do mundo, como é o caso da Ucrânia, como temos visto com os Estados Unidos a quererem a posse destas terras que a Ucrânia tem, ou a Groenlândia. Aliás, este território pertence à Dinamarca, tem cerca de 25% das reservas mundiais de terras raras. Estas terras são um tesouro que temos debaixo dos nossos pés, mais ou menos como o lítio, mas que levantam algumas questões. A questão de será que traz-nos ganhos económicos e sociais os suficientes para colocarmos em causa o meio ambiente? É tudo isto, são questões que nos levam a olhar também para a RAI, que forma ou que papel pode ter no futuro da Europa, já que também é um depósito destas terras preciosas. Vá. Muy bien. Sabemos que RTP cumple años. Yo aprovecho a nuestros lectores de que echen un vistazo al archivo de RTP, porque es bastante curioso ver la televisión portuguesa y se aprende mucho del país y de la historia. Y bueno, coméntanos, ¿cuántos años cumple? Bem, a RTP comemorou no dia 7 de março 68 anos de emissões regulares, porque esta ideia, a RTP, que é a Rádio e a Televisão de Portugal, antes Portugal não tinha televisão e tinha como grande meio de comunicação a rádio, que é a emissora nacional, onde serão grandes locutores, grandes músicos, grandes jornalistas, etc. Mas pronto, Marcelo Caetano, que é uma figura que todos nós conhecemos no Estado Novo, era professor universitário e era, vamos considerar, o secretário de Salazar e foi quem lhe deu a primeira ideia que Portugal deveria ter uma estação, como outros países já tinham. Temos a Inglaterra, a BBC, aqui no Brasil, olhando para o Brasil, a Globo, ok, não é uma televisão do Estado, mas já vai fazer este ano 100 anos, ou seja, vai fazer 100 anos com o Oscar, já que foi um dos produtores do Ainda Estou Aqui. Mas pronto, esta ideia ganhou forma e teve a sua primeira emissão numa zona que, entretanto, já não existe em Lisboa, que era uma feira de diversões, conhecida como Feira Popular, ou seja, a primeira emissão de uma estação de televisão foi num parque de diversões, algo que hoje em dia seria interessante de se ver. Bem, e pode ser visto no arquivo da RTP, que está online no museu que a RTP tem, pode ser visitado pela internet e tudo. Bem, a RTP, ao longo destes 68 anos de história, tem contado um pouco, não só a história de Portugal, mas também a história do mundo. No arquivo da RTP temos acontecimentos desde o 25 de Abril, chegada de uma meia-lua, a entrada de Portugal e Espanha na União Europeia, a antiga CEE. Um facto curioso, não sei se sabes, que a primeira imagem que se tem de invasão do Iraque, daqueles, não é foguetões, mas pronto, os mísseis a voarem no ar, foi captado por um jornalista a mando da RTP, Carlos Filho, que estava por acaso bem direto a dizer: estou aqui, sem saber, estava a gravar. Foi o primeiro meio de comunicação do mundo a ter as imagens de um início de uma guerra, que foi a primeira guerra que temos ao vivo. Agora temos a guerra da Ucrânia, que também é passada ao vivo, mas antes não tínhamos. Esta foi a primeira guerra que tivemos ao vivo, também graças à RTP. Logo, muitos são os momentos que a RTP tem e também os programas de destaque, sendo um deles, talvez o mais mítico, o Festival da Canção. O Festival da Canção, este, que escolhe todos os anos o representante de Portugal para a Eurovisão. Este ano também já escolheu, será uma banda oriunda da Madeira, os Nalpa, vão com uma canção Deslocado, o nome da canção é Deslocado, que toca muito não só os estudantes que estão deslocados da sua cidade de origem para estudar noutra zona, mas também os imigrantes que saíram de Portugal para outros países ou que vieram de outros países para Portugal, que são daquele sítio, mas estão no outro, mas têm sempre aquele sentimento um pouco mútuo.
Mas não é só Portugal que já escolheu o seu representante para levar a Eurovisão, que este ano vai ser em Lausanne, na Suíça. A Espanha também já escolheu, através do Benidorm Fest, a sua representante, será a Melody, com essa diva. Logo esperemos ver as representações ibéricas nesta Eurovisão. Portugal vai subir a palco já na primeira semifinal. Vai ser num dia bem importante para os portugueses, 13 de maio. Muy bien, pues estaremos atentos. Y por último, Mercadona, una de estas empresas, pues podemos decir, ibéricas, ¿no? Porque hacen un esfuerzo, ¿no? de integración en el país vecino, ha presentado resultados. Exatamente, então a Mercadona, numa reunião em Valência, na sua sede, apresentou os resultados deste ano 2024. A nível global, teve um aumento de cerca de 9%, mais de 38 milhões de euros em lucro e criaram mais de 6 mil novos postos de trabalho. Mas vamos focar na operação que a Mercadona tem em Portugal, que pelo primeiro ano, desde que aqui estão, conseguiram um lucro, ou seja, a Mercadona conseguiu um lucro superior a 7 milhões de euros e este lucro estavam à espera, mas até aliás esperavam superar e todo este valor e acreditam que neste ano, já 2025, o lucro pode chegar a 14 milhões de euros. Bem, em Portugal, no passado ano 2024, a Mercadona abriu cerca de 11 novos espaços. A Mercadona, que entrou em Portugal a partir do norte, já está bem implementada aqui no sul do país, com aberturas em Lisboa ou em vários sítios da margem sul. Incluindo a margem sul, está previsto, não para este ano 2025, mas dentro de 2 a 3 anos, a chegada, possivelmente e tudo, de um espaço de Mercadona e tudo a um concelho que é bastante turístico, é o caso do concelho de Sesimbra. Bem, a Mercadona considera que os ganhos que tiveram este ano, tanto em Portugal como em Espanha, devem-se ao facto das economias ibéricas serem das poucas da Europa que até estão a ter alguns ganhos, e muito impulsionados também com o turismo, já que muitos turistas procuram os espaços que a Mercadona tem nos dois países para contactarem também com os produtos típicos de cada uma das terras. No caso de Portugal, a Mercadona pretende se tornar ainda mais portuguesa, ainda com mais, não só com mais empregadores, com a criação de novos postos de trabalho, empregados, quer dizer, com a criação de novos postos de trabalho, mas também com a aquisição de mais e melhores produtos a produtores portugueses. Sí, sigue ese plan, ¿no? de ir de norte a sur, ¿no? Sur, y se acerca a tu pueblo, ¿no? A Sesimbra, ¿no? Está quase. Em 3 anos, mais ou menos, deve estar. Ya está llegando. Mas já está perto, há 20 minutos. Llegará al Algarve también, imagino que también. Sí, estão quase a chegar. Muy bien, pues este ha sido el repaso semanal de las principales noticias en español y en portugués sobre España y Portugal. Ya sabéis dónde encontrarnos en YouTube y en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Muito obrigado.